E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, começando vocês, aqui tá falando Gustavo, GSS Games na parada com vocês. E galera, tô aqui hoje, 20ª rodada do nosso queridíssimo Cartolecer, pra trazer pra vocês a análise dos confrontos, galera. Lembremos que já estamos na virada do turno, acabou o primeiro turno e estamos procurando a mitagem nesse segundo. E nesse nosso vídeo das análises dos confrontos, o que é que a gente vai dizer? Vamos dizer pra vocês quais times têm mais chance de conseguir SG e fazer gol, ou seja, colocar defensores e atacantes desse time é uma opção válida, e quais confrontos você deveria evitar colocar muitos jogadores, ou por serem clássicos, ou porque são jogos entre times muito próximos na tabela. Sempre lembrando que, por exemplo, Botafogo e Grêmio é um jogo um pouco complicado, é sim, porém, se você estiver muito confiante em algum jogador específico do Botafogo ou do Grêmio, sempre pode colocar. O que não vale a pena é você colocar 3 ou 4 jogadores do Grêmio, porque é um confronto muito difícil, então evitar colocar muitos jogadores, mas sempre uma peça que você acha que possa mitar é muito válido. Tranquilo? Sempre também pedindo, parceiro, para você que não é inscrito no canal, se inscrever também, papocar um like no vídeo, porque além desse vídeo de hoje ainda vamos fazer nessa rodada escalação do time principal, times de valorização, vamos fazer a escalação da galera, vamos falar das nossas ligas, porque temos uma semana todinha para vocês. Tranquilo? Então foi isso, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Agora o bicho vai pegar! Vai pegar você! Tá de bobeira! Voltando aqui, galera, e antes de falarmos da 20ª rodada, vamos rapidinho falar como fomos nessa 19ª rodada. Nossa pontuação foi 53,83, porém, galera, eu ainda considerei uma pontuação boa. Por quê? Porque a rodada não foi tão tranquila como a gente achou que seria, porque tinha muitos confrontos onde tinha grandes favoritismos. Vou explicar porque a rodada não foi tão simples. Vamos pegar aqui. Primeiro jogo, Fluminense Atlético Goianiense, um jogo totalmente esperado, 3-1 do Fluminense, porém, Fluminense perdeu o SG, quem queria colocar defensores do Fluminense acabou não se dando tão bem. Quem colocou o Henrique Dourado, como eu, acabei colocando também, pegou aqueles 8 pontinhos, o Henrique Dourado fez um gol, até aí sem problema. O Corinthians ganhou do Sport, o que era muito esperado, porém levou um golzinho no final que acabou fazendo ele perder o SG, ou seja, quem colocou defensores do Corinthians acabou não pontuando tão bem como deveria. Apesar de que Cássio pontuou bem, Balbuena pontuou bem, os laterais corintianos pontuaram bem, mas poderiam pontuar ainda muito mais. A gente vê também a catástrofe que foi Flamengo e Vitória. Muita gente colocou vários jogadores do Flamengo, isso comprometeu a pontuação de muita gente. Hever foi mal, quem colocou Diego Alves negativou. O Felipe Viseu, que nem fez um jogo tão bom, na verdade perdeu até um gol na cara, ainda pontuou 6,4, o que é uma pontuação até razoável para quem não conseguiu fazer um gol. O outro problema do Corinthians é que muita gente escalou o jogo e o jogo acabou não fazendo gol. O Palmeiras acabou perdendo para o Atlético Paranaense, ou seja, quem colocou defensores do Palmeiras se lascou também. E os outros confrontos, galera, vamos supor, o Santos acabou não conseguindo vencer, o Grêmio sim fez uma vitória segura para cima do Atlético Paranaense. E se a gente for olhar os grandes pontuadores, nenhum era muito estipulado. Paulinho, o Sander, apesar do Sport ter perdido, o Sander pontuou muito bem, 6 roubadas de bola. Um belo jogo. Fernandinho, pouca gente também. Thiago Heleno, quem imaginaria, pouca gente também colocou. Ou seja, muitas opções que eram taxadas como favorita acabaram não sendo, não pontuando tão alto. Ou seja, 53 acabou sendo uma pontuação boa. Se bem que nessas últimas 2 rodadas foram rodadas bem difíceis mesmo. Porém, vamos levantar a cabeça e rumo à mitagem nessa 20ª. Tranquilo? Então, vamos analisar logo o primeiro jogo que teremos aqui, que é Atlético Goianiense e Coritiba. Lembrando que no meio da semana vai ter o jogo atrasado do Fluminense com a Ponte Preta, porém não vai valer para o Cartola. E o jogo também de Corinthians e Chapecoense não vai valer. Para quem não sabe, a Chapecoense viajou para Barcelona para fazer aquele amistoso, ou seja, vai viajar para Espanha, vai ter que voltar, então o jogo vai ser atrasado. Como o jogo foi atrasado, a tendência é que ele não vá valer para o Cartola, só vai valer até Santos e Fluminense. Tranquilo? Então, primeiro jogo, Atlético Goianiense e Coritiba. Um jogo entre um Atlético Goianiense que
passa turno, volta turno, fica mais atolado ali na zona do rebaixamento, já está 6 pontos do vice-lanterna, que é o Avaí, pegando o Coritiba, que estava bem ruimzinho na tabela, mas veio de 2 vitórias consecutivas, antes estava de 4 derrotas consecutivas, e já deu uma respirada legal na tabela, com os 6 pontos que ganhou, se distanciou bem do São Paulo, que é ainda o primeiro colocado ali na zona do rebaixamento. Ou seja, é um confronto complicado, eu evitaria colocar a peça de qualquer um desses times, eu acho um jogo muito complicado mesmo. Depois temos Vitória e Avaí como segundo jogo. Aqui eu vejo um favoritismo do Vitória, galera, mas eu vou dizer o porquê. Se a gente for ver os últimos 3 jogos do Vitória, que foi desde que o Wagner Mancini assumiu o Vitória, nós temos um empate e 2 vitórias do Vitória. Tanto que o Vitória estava ali na vice-lanterna com o Atlético Goianiense, com uma certa distância até de São Paulo e Avaí, que estavam ali já na zona, e ele já chegou na mesma pontuação do São Paulo, basicamente só perdendo no critério de desempate. Eu vejo uma perspectiva grande de vitória para cima do Avaí. O Avaí, que continua tendo um ataque muito pouco produtivo, apenas 10 gols marcados. Do meu ponto de vista, é uma perspectiva boa do Vitória ganhar, que veio de uma vitória gigantesca contra o Flamengo fora de casa. Então, para mim, Vitória é uma bela opção mesmo para esse turno. Ajeitar aqui, vamos agora para o nosso outro jogo, que é São Paulo e Cruzeiro. São Paulo extremamente desesperado contra o Cruzeiro, que é um time, galera, que oscila muito, mas oscila muito mesmo na competição. O São Paulo, do meu ponto de vista, tem um elenco bom, porém não está conseguindo mostrar esse grande desempenho. Já ficou até distante do primeiro colocado, fora ali da zona do rebaixamento, já está a 3 pontos, o que é um valor até certo ponto bem irritante, porque ele fica basicamente 2 rodadas de realmente conseguir sair da zona do rebaixamento. Está numa situação complicada contra o Cruzeiro, galera, que é um time que oscila muito, vem de vitórias inacreditáveis, depois acaba não mostrando o mesmo desempenho com o decorrer dos times. Porém, eu vejo que os meus campistas do Cruzeiro podem ser uma opção válida. O São Paulo é um time que sofre muito gol, é um time com grandes erros táticos. De vez em quando o São Paulo dá uns apagões, é até um time que tem um certo domínio na posse de bola, porém não consegue concretizar isso em gol ou em domínio nítido, que o outro time não consiga acabar fazendo gol nos seus defensores. Então eu vejo como o meu campista dos Cruzeiro uma opção boazinha, visto que apesar do jogo ser no Morumbi, o São Paulo não está mostrando um grande desempenho. Depois temos Vasco e Palmeiras, outro jogo que é relativamente complicado. O Vasco é um time que agora já ficou um pouco preocupado novamente com a zona do rebaixamento. Os últimos 5 jogos não são bons, são 3 derrotas, 1 vitória e apenas 1 empate. Pegando um Palmeiras que também vem de um revés feio, porém estava mostrando um grande desempenho. Eu vejo um leve favoritismo do Palmeiras, principalmente pela fase mesmo. Uma derrota, porém, que não descredencia a grande desenvoltura que ele estava mostrando. Ele ainda nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Favoritismo do meu ponto de vista leve para o Palmeiras. Lembremos também que o Palmeiras vai ter o jogo ali no meio da semana pela Libertadores, o que pode complicar também um pouco a vida do Palmeiras, mas eu vejo ele leve favorito contra o Vasco. Depois temos Atlético Mineiro e Flamengo, 2 times que vêm em crise extraordinária. O Flamengo tudo leva a crer que pode ser que até o Zé Ricardo caia, eu ainda não tenho a noção, pode ser quando você já tenha assistido, ou ele não caiu, ou ele já caiu, eu não sei o que é que pode acontecer. E o Atlético Mineiro, galera, trocou de técnico, mas ainda tá muito difícil, já tá olhando ali para a zona de rebaixamento com medo grande, só tá 1 ponto na frente de Chapecoense e Ponte Preta, e lembremos que a Ponte Preta ainda tem um jogo a menos, ou seja, o rebaixamento tá batendo na porta com força. Eu vejo um jogo complicado, principalmente porque o Atlético Mineiro jogando no Mineirão não está mostrando grandes desempenhos. O Flamengo também não mostra muita coisa, porém eu acho que os meio-campistas do Flamengo, que sempre regularmente pontuam muito bem, é uma opção totalmente válida, como Diego, Everton Ribeiro podem ser colocados. Depois temos Sport Ponte Preta, aqui eu vejo um favoritismo bom pelo lado do Sport, veio de um revés contra o Corinthians, mas hoje em dia quem pega o Corinthians é muito difícil conseguir um outro resultado que não seja no máximo um empate. É um time muito competitivo, e o Sport quando joga na ilha contra a Ponte, que raramente joga bem fora de casa, aqui é um favoritismo grande para jogadores de frente, meio e até defesa. Depois temos Botafogo e Grêmio, aqui um jogo complicado, porque os 2 times têm jogos também no meio da semana. Eu vejo um equilíbrio,
Principalmente porque o Botafogo é um time muito recuado, né, galera? O Botafogo não é um time que raramente vai perder um jogo por um placar muito elástico, sabe jogar muito. O Grêmio sempre impõe muito o jogo dele também. Eu acho que é um jogo evitável esse Botafogo e Grêmio. Sabe, uma opção ou outra que você confie muito. Depois temos Atlético Paranaense e Bahia. Atlético Paranaense que subiu bem na competição, 3 vitórias consecutivas, pegando o Bahia que fez a sua vitória e conseguiu respirar um pouquinho na competição. Eu vejo um favoritismo pelo lado do Furacão, principalmente porque o jogo é na Arena da Baixada. Tranquilo? Então, jogadores tanto de ataque como de defesa do Furacão são válidos. E para finalizar, temos Santos e Fluminense. Nesse jogo eu vejo favoritismo do Santos. Apesar do revés que teve contra o Avaí, não vencendo o vice-lanterna da competição, eu vejo como boa opção uma vitória para cima do Fluminense. Principalmente colocar jogadores de frente do Santos, porque o Fluminense é um time que sofre muito gol. Se a gente for olhar aqui, o Fluminense já sofreu 27 gols. Não recomendo tanto colocar jogadores de defesa do Santos, porque o ataque do Fluminense, esse sim é muito poderoso. E o jogo entre Chape e Corinthians não vai valer pelo Cartola, tudo leva a crer isso. Tranquilo? Então foi isso, galera. Essa foi a análise da rodada. Que todos possam mitar nessa rodada. Se você quiser ver os nossos outros times, já estiver vendo esse vídeo ou na segunda, na terça, na quarta, na quinta ou na sexta, na descrição do vídeo terão todos os links. Tranquilo? Então foi isso. Um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!